Já parou pra pensar em como a gente gosta de coisas hoje em dia? E eu não tô só falando sobre achar legalzinho e conviver com isso, mas de realmente achar legal e ficar inclinado a procurar mais sobre. E não é por menos também. Nunca na história da humanidade a gente teve tanta informação despejada na nossa cara todos os dias durante o dia inteiro. E é normal que a gente entre em parafuso por causa disso? Afinal, por que tu tiraria 1 hora do teu tempo livre pra descansar e de fato só olhar pro teto e ficar no ócio, quando tu poderia estar estudando programação, desenvolvimento, marketing digital ou qualquer coisa que te promete um futuro mais sossegado financeiramente falando, trabalhando de casa e recebendo dividendos de muitas coisas. Ou só alguma coisa que te faz feliz, como música ou arte, ou até o metagame de algum jogo que tu gosta muito e quer ficar bom pra poder se sentir satisfeito de ter amassado alguém que não dedicou tanto tempo quanto você pra de fato melhorar. E não me leva mal, porque é exatamente isso que acontece comigo. Se não acontecesse, bom, esse vídeo não existiria. Às vezes eu sinto que a implacável opção da escolha é o que mais me faz refém de querer fazer tudo. Pensa comigo, como eu comentei no vídeo sobre TCGs, hoje em dia a gente busca o máximo de excelência em tudo que a gente faz, até em hobbies. E por um lado isso é bom, mas agora, estende isso pra 6, 7, 8, 9 coisas diferentes e veja cada atividade se tornar um questionamento sobre as tuas reais capacidades naquilo. E consequentemente não só naquilo também. Por exemplo, vamos supor que tu tá começando a se exercitar melhor. Então, como é normal hoje em dia, tu pesquisa sobre coisas que podem facilitar o começo desse processo. Então, tu vai pro YouTube, abre o canal do Cariani, ou de qualquer outro influenciador maromba /fitness que tem hoje em dia, que eu parei de consumir, então eu realmente não sei quem mais que tem, se tem alguém novo. Não que realmente faça diferença. E tu se depara com um vídeo de um atleta de fisiculturismo que tem 16 anos... 120 quilos e 5% de gordura corporal, falando que foi só fazer uma dieta meia boca e treinar pesado por 6 meses que ele ficou daquele jeito. Enquanto isso, não consegue fazer um agachamento sem se tremer todo que nem o Pato Donald depois de dar uma machadada na sequoia petrificada. E talvez isso não seja culpa tua, porque afinal de contas, cada pessoa tem a sua própria realidade. Isso não é um papo motivacional, porque, meu Deus, eu acho um saco. Pra aliviar esse estresse, tu decide ir jogar algum jogo online, mas daí tu é absurdamente arrombado pelo Joãozinho Gameplays 123, que joga 12 horas por dia, enquanto ele não tá na escola, que é o único real compromisso dele, e que ele faz mal e porcamente. Eu desviei um pouco do tema, mas eu acho que tá dando pra entender o meu ponto aqui. A real mesmo, nunca foi tão fácil ficar bom em alguma coisa. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Não sei vocês, quando eu me proponho em fazer algo, eu busco realmente ser bom naquilo. Mesmo que na maioria das vezes não funcione muito bem, mas eu dou o meu máximo. O problema é que eu decidi fazer 4 milhões de coisas na minha rotina e é complicado decidir qual delas eu me importo mais ou menos. É que nem aquela pergunta do prefere um tiro na mão ou no pé. Tu sabe que qualquer um desses dois membros vai te fazer falta. Então é complicado escolher qual deles amputar. Seja música, tocar guitarra, cantar, arte digital ou no papel mesmo, melhorar em algum jogo, que aprender a produzir algum conteúdo para esse canal aqui de alguma forma que fique mais agradável de assistir. São várias escolhas que eu tenho que me decidir no que eu vou investir o tempo que me resta, porque tudo isso eu tenho que conciliar com uma rotina de trabalho, faculdade e um pouco de saúde, né? Porque afinal, treinar faz bem, inclusive se possível vá pra academia. Não por fins estéticos, mas por fins de saúde, teu corpo vai te agradecer daqui a um tempo. O intuito desse vídeo não é me vitimizar, ficar de mimimi, falar que o sistema é foda e que devia ser diferente, que eu queria mais tempo pra poder fazer tudo isso. E talvez, só talvez, já parou pra pensar que louco seria se tu parasse pra analisar algum pensamento teu e ele tivesse errado? Se, por exemplo, a forma como a gente enxerga certas coisas não fosse a forma como elas deveriam ser interpretadas e que talvez a gente tenha que se distanciar um pouquinho para poder enxergar essa big picture. Pensa comigo, qual que foi a última vez que tu realmente se divertiu fazendo algo que tu gosta? Que tu ligou um videogame para jogar algo e prestou atenção na história, na ambientação, na música, mas por realmente estar aproveitando aquilo e não por tá inconscientemente se forçando a aproveitar o teu tempo livre em uma ilusão de felicidade criada pelo pretexto de estar exercitando o hobby. Ou que tu pegou um livro pra ler por realmente estar interessado no conteúdo dele, e não pra fingir que os teus 15 minutos de folga no trabalho foram produtivos de alguma forma. Pra mim,
esse tipo de ótica tá tirando o intuito dessas coisas serem um aditivo saudável nas nossas vidas, de certo modo. Se interessar por coisas é incrível. Aprender é muito bom e desenvolver habilidades sim é muito gratificante, mas qual linha separa a realização pessoal de uma cobrança massiva escrita por uma mão invisível? E eu realmente não tenho essa resposta. E pra ser sincero, eu não acho que alguém realmente tenha ela também, porque é algo muito pessoal. Ultimamente eu percebi que esses fatores estavam me prejudicando de algumas formas. Claro, que nem eu falei, cobrança de desempenho é algo bem particular, mas porra, bicho, é sério que é isso que resta no final? Tu chegar de um dia cansativo de trabalho e não conseguir aproveitar um jogo que tu sempre quis jogar porque tu sente que devia estar fazendo alguma outra coisa? Ou que, sei lá, talvez tu goste mais de algo do que daquilo, mas tu gosta tanto que tu quer dedicar de fato o teu tempo e não só passar tempo fazendo, mas que tu gosta tão mais que tu quer realmente dedicar o teu tempo e não só passar ele. São coisas diferentes. Eu não lembro a última vez que eu peguei a minha guitarra pra tocar alguma música que eu gosto inteira. Geralmente quando eu pego a minha guitarra é porque eu quero tentar melhorar, porque eu quero aprender alguma coisa. Também é que eu tô meio sem saco pra, de fato, pegar só pra aprender alguma coisa. E esse que é o grande ponto de tudo isso tá acontecendo. Que nem se tu pegasse uma tirolesa com o único intuito de chegar no final e dizer que... Isso é uma coisa ridícula de se falar, mas às vezes é o que parece. É o que parece que acontece quando a gente começa algo hoje em dia. Não vou meter aquele papo de coach de aproveitar o processo e os caralho, porque na maioria dos casos o processo é uma merda e tu só quer que ele acabe. Por exemplo, na semana que eu tô escrevendo esse roteiro, eu joguei 2 torneios, um de Magic e um de Yu-Gi-Oh! O de Yu-Gi-Oh! Eu joguei pra testar o meu deck favorito, que é o Hero, e pra ver como que ele tava rodando com as coisas novas que saíram pra ele. Sem pretensão nenhuma de performar. Só sentar na minha cadeira, jogar com o meu deck e me divertir. E no The Magic, eu fui com sangue no olho e um deck muito cavalo. E eu acho legal, mas eu montei ele meio que mais pela força dele. Bom, eu vou te dar 2 segundos pra pensar no que aconteceu. Eu ganhei o de Yu-Gi-Oh! Quase invicto, perdi só a última rodada. E no The Magic eu tomei um pau. Eu acho que deu pra entender aonde eu quero chegar. A real é que esse vídeo só tá acontecendo por causa de vários fatores que foram se somando. Eu percebi que ao mesmo tempo que eu tenho acesso a muitas coisas que eu gosto, o que é um puta de um privilégio hoje em dia, considerando o país que eu vivo, a situação que ele tá e que ele foi por muito tempo, é sim uma posição de privilégio muito grande, mas ao mesmo tempo eu não tô conseguindo aproveitar essas coisas. E conversando com outras pessoas, elas me dizem que também sentem o mesmo, então será que isso é um problema pessoal ou que é um problema de como está sendo visto, como está sendo passado a forma como a gente deve aproveitar o nosso tempo? Como já diria um grande sábio, tudo que nos resta é saber o que fazer com o tempo que nos é dado. E sinceramente, eu espero que a gente possa recuperar essa capacidade.